Pois é, a Intel finalmente lançou a nova geração, né? Ah, agora a gente vai trazer os testes aqui, galera quer saber o desempenho. Manda pra mim aí a nova geração. Mas essa não é a nova geração. Não é? Não, não é a nova geração essa daqui. É desse ano? Não, eu sei, faz menos de um ano que foi lançado, mas essa não é a nova geração. Certeza? Não, não é. Não é. Parece, mas não é. É i7. É, não, essa aqui ainda é 14 nanômetros. E esse? Não é. E esse aqui? Isso, essa. Manda essa outra aí. Ah, agora sim, finalmente a 12ª geração da Intel, a nova geração de processadores que finalmente saiu dos 14 nanômetros. Ela traz aí uma nova estrutura de núcleos, traz algumas inovações, mas o que a gente quer saber mesmo é se o desempenho mudou. Será que vale a pena ir para a 12ª geração da Intel? E mais especificamente, será que o 12700K é uma boa opção? E claro, olhando a caixa dos processadores, é fácil conseguir cometer alguns enganos e pensar que a 11ª geração e a 12ª geração são praticamente a mesma coisa, afinal a caixa é bem parecida, mas as semelhanças param por aqui. A 12ª geração da Intel traz grandes inovações, como a gente já falou no nosso vídeo dedicado sobre a 12ª geração da Intel, apresentando as novidades, as novas tecnologias e também a nova estrutura com os núcleos grandes e pequenos, os E-cores e os P-cores, que são os Efficient Cores e os Performance Cores, que são nada mais nada menos do que uma estrutura parecida com o que a gente vê nos iMacs, ou nos Macs, ou nos produtos Apple, e em dispositivos mobile ou em smartphones, com arquitetura ARM, onde nós temos os núcleos voltados à eficiência e outros voltados à performance, os para eficiência, para aquelas tarefas que ficam de fundo, ou se não para aquelas tarefas que exigem menos, e os performance cores para entregar o máximo para os seus jogos e para outras aplicações que precisam do máximo de performance, onde a eficiência energética não é exatamente a preocupação. E com essa mudança, nós temos uma alteração também na contagem de núcleos. Enquanto o 11700K tem 8 cores e 16 threads, o 12700K tem 12 cores e 20 threads. Isso porque os Efficient Cores não trazem Hyperthreading, então nós temos aqui 4 núcleos Efficient Cores, que são 4 cores, 4 threads, mais 8 cores e 16 threads dos Performance Cores. Além da contagem de cores e threads, o TDP e também os clocks mudaram. Agora a Intel adotou uma nova estratégia onde ela tem 2 TDPs, que na verdade não chamam mais TDP. Nós temos agora o PBP, que é o Processor Base Power, que é de 125 watts, e o MTP, que é o Maximum Turbo Power, de 190 watts. O MTP é o máximo de consumo que o processador vai atingir em boost, então agora a Intel também traz essa especificação. Aqui no 11700K nós só tínhamos o TDP configurável baixo, que era de 95 watts, e os 125 watts do boost, ou os 125 watts em algum momento. Uma outra importante novidade é que a Intel finalmente saiu dos 14 nanômetros e chegou nos 10 nanômetros. Pera. Não é os 10? É outro nome. Ah, mas Intel é 7. outro nome, entendi. É Intel 7. Que é 10 nanômetros. Então a Intel finalmente saiu dos 14 nanômetros e foi para o Intel 7, para os 10 nanômetros. Para o Intel 7, é uma nova litografia que promete trazer melhorias e que inclusive possibilitou essa grande alteração na sua arquitetura. Outra diferença importante é o suporte às memórias. Agora, além do suporte a memórias DDR4 3200, assim como acontece no 11700K, nós temos o suporte a memórias DDR5 4800. Isso quem traz suporte ao processador, mas claro, vai depender da plataforma. Você pode optar por placas-mãe DDR4 ou DDR5, que não significa que a placa-mãe vai ter suporte à memória DDR4 e DDR5 ao mesmo tempo. Isso é bem importante. Afinal, tem alguns detalhes que a gente vai observar no final que fazem bastante diferença na hora da opção
da memória. Aqui para os testes nós optamos por memórias Kingston Fury Beast de 4800. Essas memórias já vêm com módulos de 16 GB, então nós temos um kit de 32 GB. A novidade vem acompanhada ainda do PCI Express 5.0, que são 16 lanes para a sua GPU, que por enquanto são todas PCI Express 4.0, mas já está preparado para o futuro. Nós temos ainda mais lanes PCI Express 4.0 para o chipset, que possibilita uma maior combinação de NVMe, e algumas outras novidades como o Wi-Fi 6E, que vem disponível em várias placas-mãe. Mas eu sei o que você quer saber. Será que essas novas tecnologias, será que os Performance Cores e os Efficient Cores vão fazer alguma diferença, ou é melhor eu ficar com o meu 11700K mesmo com os Performance Cores? Será que eu devo fazer um upgrade? Será que eu devo montar com a 11ª ou com a 12ª geração? E claro, você quer saber como é a performance na principal atividade do seu PC, que é jogos. Por isso eu resolvi testar aqui o 11700K e o 12700K e aproveitar e trazer também o Ryzen 9 5900X, o que pode parecer uma escolha um pouco estranha, uma vez que nós temos aqui um 8 cores e 16 threads, e o 5800X era o concorrente direto, mas vocês vão ver que não é tão estranho assim. Aqui eu realizei os testes em Windows 11. É importante lembrar que existem alguns probleminhas com o Windows 10 e a 12ª geração da Intel, alguns problemas um pouco mais graves, outros de compatibilidade de games e também em relação ao agendador. Nós temos aqui um agendador no Windows 11 que em tese é para ser mais eficiente com a 12ª geração da Intel. De qualquer forma, eu testei todos os processadores nas mesmas condições. Nós utilizamos com a última atualização do Windows 11, com a virtualização desligada, com o GPU Scheduling desligado e com Precision Boost Overdrive e o Multicore Enhancement, ou EMC, o Enhanced Multicore, desligados. Então não tem nenhuma ajudinha extra vindo da placa-mãe. Nós utilizamos todos os processadores em estoque. Para o 11700K nós optamos pelas memórias DDR4 3600 MHz, Kingston Fury Renegade, e todos os testes foram feitos utilizando o NVMe de 2TB Kingston NV1. Para a placa-mãe eu escolhi uma Aorus Z690 Master para testar o 12700K. Essa é uma placa-mãe que tem suporte a DDR5, por isso nós utilizamos as memórias Kingston Fury Beast. E para o 11700K nós escolhemos uma Z590 Vision G da Gigabyte. Com o Ryzen 9 5900X nós utilizamos o mesmo kit de memórias, o mesmo SSD, e utilizamos ainda uma X570 Aorus Master. Para refrigeração no 12700K nós utilizamos o Aorus X360 Waterforce, que é um water cooler que já é compatível nativamente com a 12ª geração da Intel. É importante observar que a 12ª geração mudou de socket e ele requer também um adaptador caso você tenha um cooler que tenha sido lançado anteriormente à nova geração. Se você possui um water cooler que foi lançado junto com a nova geração, ele já deve ter suporte nativo a LGA 1700, o que é o caso desse water cooler da Aorus. Para os testes na 11ª geração da Intel e para os testes no Ryzen 9, nós utilizamos o ML240L V2 da Cooler Master. A fonte utilizada em todos os testes foi uma V850 Gold V2 da Cooler Master e a placa de vídeo utilizada é uma RTX 3080 Founders Edition. Para os games nós escolhemos um mix de jogos mais antigos, mais novos, rodando em qualidades mais baixas ou mais altas, para a gente ter uma visão geral do desempenho. Nós testamos também em aplicação profissional no Blender e no Cinebench para a gente ter uma escala de desempenho single thread e multithread. Nós vamos dar uma olhada também em temperatura dos processadores e consumo em games e em aplicações profissionais, em stress, para ver como se sai a 12ª, a 11ª geração e o processador Ryzen testado. Começando pelo Blender, aqui o i7 12700K supera com folga o 11700K. Ele termina a tarefa em 1 minuto e 49 contra 2 minutos e 57 do 11700K. E de quebra ele ainda bate o Ryzen 9 5900X, que tem 12 cores e 24 threads. No Cinebench R20, no teste em single, ele supera todos os processadores e bate com folga, atropelando o 11700K e até mesmo o 11900K. Já em multithread ele consegue superar com muita folga o 11700K, fazendo 8.800 pontos contra 5.363 pontos do 11700K. De quebra ele supera ainda o i9 11900K com 6.228 pontos e o Ryzen 9 5900X, que ficou com 8.293 pontos. Passando agora para os games, no jogo Control, contudo no alto, nós temos uma média de 154 FPS, mínima de 120 para o 12700K, contra uma média de 147 e mínima de 113 do 11700K. O Ryzen 9 5900X fica entre os dois processadores, com uma média de 148 e mínima de 113. Passando agora para Cyberpunk 2077, contudo Ultra, com Ray Tracing e DLSS desligados. Aqui o i7 12700K fez uma boa média com 111 e mínima
mínima de 93 contra 107 FPS de média e mínima de 71 do 11700K. Apesar de estar na frente, a diferença não é tão grande, e o Ryzen 9 5900X fica no meio do caminho, com média de 108 e mínima de 85. Em CSGO, com tudo no mínimo em 1280 por 720, o i7 12700K sai na frente com 785 FPS de média e mínima de 218, roubando a coroa dos Ryzen nesse game onde eles dominavam as tabelas. O i7 11700K fez uma média de 674 e mínima de 194, e o Ryzen 9 5900X fez uma média de 622 e mínima de 199. Aqui é importante a gente observar que o 12700K perdeu desempenho em relação ao Windows 10, mas os Ryzen perderam muito desempenho do Windows 10 para o Windows 11. Em compensação, o 11700K ganhou um pouco de desempenho mudando de sistema operacional. Esses resultados nós vamos trazer para vocês no comparativo do Windows 10 e o Windows 11. Passando agora para Dirt 5, rodando com tudo no Ultra High, sem Ray Tracing, o i7 12700K fez uma média de 149 e mínima de 128. O i7 11700K fez uma média de 142 e mínima de 101, enquanto que o 5900X ficou no meio dos dois, com 145 de média e 125 de mínima. Aqui nós temos um caso diferente do CSGO. Aqui o 11700K perdeu desempenho em relação ao Windows 10 e os outros processadores ficaram mais ou menos na média. Voltando no tempo e passando para os testes com GTA V, com tudo no Very High, num preset custom, nós temos uma média de 176 FPS mínima de 125 por 12700K contra 173 de média e 117 de mínima do 11700K. O 5900X ficou na frente com uma média de 178 e mínima de 119. Apesar disso, nós temos aqui um empate técnico, já que todos os processadores acabaram atingindo o limite da engine, o que acaba causando vários stutterings, como vocês conseguem ver aí na captura do benchmark. Em Red Dead Redemption 2, com o preset do Hardware Unboxed, nós tivemos uma média de 150 FPS com mínima de 109 para o i7 12700K contra 145 de média e 110 do 11700K. O Ryzen 9 5900X vem logo atrás com uma média de 144 e mínima de 102. É interessante ver como o i7 12700K teve alguns ganhos na média, mas na mínima acabou ficando praticamente empatado com o 11700K. Passando agora para Rainbow Six Siege, rodando com tudo no Ultra e com a API Vulkan, nós temos uma média de 562 FPS e mínima de 442 para o 12700K, contra uma média de 500 e mínima de 392 do 11700K. O 12700K acaba empatando na média com o Ryzen 9 5900X, mas perdendo nas mínimas, já que o 5900X faz 458 nas mínimas. Esse jogo é um dos casos onde decisivamente você não vai querer utilizar o Windows 10 com o i7 12700K, já que a diferença de desempenho é realmente absurda. Em The Division 2, o i7 12700K fez uma média de 134 FPS mínima de 102, contra 121 FPS de média e 93 de mínima do 11700K. O 5900X acaba ficando atrás, mas empatando com o 11700K, com média de 122 e mínima de 91. Esse é um cenário curioso, onde parece que a GPU é o limitador, mas mesmo assim o 12700K conseguiu extrair um pouco mais de desempenho. Em World War Z, rodando em mais um jogo com a API Vulkan, nós rodamos com tudo no médio, para tentar descobrir qual é o limite máximo que os processadores conseguem retirar do jogo. Nós tivemos uma média de 345 e mínima de 273 no i7 12700K, contra 312 de média e 231 de mínima do 11700K. O Ryzen 9 5900X fica no meio do caminho com 339 de média e 261 de mínima. Esse é mais um caso onde o 12700K consegue um bom ganho em relação à geração anterior, tanto nas médias quanto nas mínimas. Em relação à temperatura, vai ficar mais como referência, afinal nós testamos com watercoolers diferentes. O i7 11700K foi testado com ML240L V2 da Cooler Master, que é um watercooler de 240, e enquanto o 12700K foi testado com um watercooler de 360mm, o Aorus Waterforce X360. Em Stress Test, o i7 12700K fez uma média de 80 graus no Blender, enquanto que no Cyberpunk 2077 ele fez 55 graus de média. O 11700K fez uma média de 74 graus no Blender em Stress Test, enquanto que em Cyberpunk 2077 ele ficou na casa dos 55 graus. Apenas para referência, o mesmo 5900X fez 66 graus de média no Blender e 65 graus de média no Cyberpunk 2077, rodando com o mesmo ML240. Para o consumo, a gente dá uma olhadinha no consumo total do sistema, então não é o consumo só do CPU, é o consumo total do sistema, incluindo placa de vídeo, watercooler, SSD, memória, enfim, a plataforma completa, por isso nós testamos
com o mesmo sistema, mudando somente a placa-mãe, processador e memórias. Aqui nós utilizamos o Blender, que é uma aplicação que vai usar só o CPU, e em Cyberpunk 2077, que vai usar CPU e GPU, mas vai trazer uma carga diferente em cima do CPU do que em um Stress Test, onde vai utilizar todos os núcleos no limite. No Blender, o i7 12700K consumiu uma média de 290 watts. Já em Cyberpunk 2077, a média do consumo foi de 540 watts, lembrando que esse é o consumo de todo o sistema, incluindo a GPU. O i7 11700K fez uma média de 300 watts no Blender, enquanto que em Cyberpunk 2077 fez uma média de 560 watts. Ou seja, em game nós temos uma diferença média de 20 watts, enquanto que no Blender nós temos uma diferença média de 10 watts. Para referência, o 5900X consumiu 228 watts no Blender e 510 watts no Cyberpunk 2077. O Blender e o Cinebench conseguem dar pra gente uma visão geral de como esses processadores podem se sair em aplicações profissionais, e o resultado foi bem positivo para o i7 12700K, que além de superar a geração anterior, também conseguiu bater o 5900X. E mesmo em outros cenários a gente consegue ver o i7 12700K superando o 5900X em aplicações profissionais, o que deve ser ainda melhor em aplicações como o Photoshop ou mesmo o Premiere em pacotes Adobe, onde você consegue utilizar o gráfico integrado para dar uma acelerada. Então, apesar da Intel ter clamado que o seu processador era o novo rei dos games, na verdade, mesmo em aplicações profissionais, os processadores conseguem superar. E o i7 12700K tem um cenário ainda mais favorável do que o i9 12900K, afinal ele não precisa encarar o processador topo de linha da AMD. Ele pode bater de frente, na verdade, com o 5900X. Mas em games, será que a Intel realmente conseguiu entregar o que ela prometeu? E a resposta é sim, a Intel conseguiu entregar o que ela prometeu. Ela consegue superar os processadores da geração anterior até com boa margem e consegue inclusive bater os processadores da AMD. Nós comparamos aqui com o 5900X e a dúvida que fica é, mas por que comparar com o 5900X e não com o 5800X? A verdade é que em relação a preço, os dois processadores não estão diretamente competindo, assim como ela não compete com o 11700K, mas é o sucessor direto. Na verdade, em relação a preço, o 12700K conseguiu se encaixar próximo do 5900X, na casa dos R$3.000 a R$3.500, enquanto que o 5800X está mais para casa do 12700K nos valores. De qualquer forma, esse processador acaba praticamente inutilizando o 5800X e o 11700K e tendo que se colocar na disputa com o 5900X. Mas é importante observar que nós tivemos sim alguns problemas com o i7 12700K, alguns problemas ligados à estabilidade. Claro, é um novo processador num novo sistema operacional e, claro, nós tivemos problemas com o 11700K e com o 5900X, mas com o 12700K eles foram mais acentuados. Além disso, no Windows 10 nós tivemos problemas de jogos simplesmente não rodarem, como foi o caso do Red Dead Redemption 2, que não quis sequer abrir. Isso sem contar o baixo FPS em jogos como o Rainbow Six Siege, algo que já tinha sido inclusive adiantado pela Intel, e alguns outros casos onde o processador tem um desempenho inferior ao esperado. Então, nesse caso, infelizmente, eu sou obrigado a te recomendar ir direto para o Windows 11 se você vai com a 12ª geração da Intel. Em relação ao consumo, a Intel realmente não saiu do lugar. Ela continua consumindo mais ou menos o que ela já consumia na geração anterior, com a diferença de trazer mais desempenho e mais cores e threads. Então, o Intel 7 trouxe algum benefício, mas provavelmente ele foi utilizado para conseguir trazer mais desempenho. Nesse sentido, em relação à temperatura, eles também não saíram muito do lugar. O 12700K consegue ser um pouco mais quente, mesmo utilizando um watercooler de 360mm, o que significa que eles estão simplesmente abrindo a porteira do desempenho. Não tem mais aquele negócio de, mas será que a Intel realmente está utilizando o TDP? Não, agora eles realmente mostram que eles consomem bastante quando eles precisam entregar performance. Se compararmos aos processadores da AMD, eles consomem bem mais quando o assunto é somente CPU, mas em jogos, como a gente viu, tanto em relação à temperatura quanto em relação a consumo, eles ficam bem próximos, na verdade. Para você que vai utilizar só para games, talvez não seja um fator tão importante, mas para você que vai utilizar para aplicações profissionais, talvez possa ser um fator decisivo na hora da compra, se você conseguir equalizar o desempenho que você vai ter a mais com o consumo. Outro ponto importante é a se notar em relação aos preços e ao valor total da plataforma. O 11700K é um processador que tem menos desempenho do que o 12700K, mas ele também custa mais barato. Além disso, a plataforma Z590 começa a sair de cena. Afinal, infelizmente, você não vai poder fazer um upgrade de nenhum processador da 11ª para a 12ª geração sem trocar completamente a sua plataforma, com exceção da memória RAM, onde você pode escolher entre DDR5 ou DDR4. Pelos testes que nós vimos até agora, não compensa você ir
de DDR5. A diferença de preço para a diferença de desempenho simplesmente é muito gritante, então não vai compensar, você não vai ter um ganho saindo de DDR4 para DDR5 proporcional ao valor a mais que você vai gastar. Em relação ao valor total da plataforma, a Z590 tende a ficar mais barato do que uma Z690, onde somente agora os modelos de entrada das Z690 começam a aparecer. Mesmo com a chegada de outras placas-mãe mais baratas, como as B660, por exemplo, eu realmente recomendo que você vá com uma placa-mãe Z690 para um 12700K, ainda que você não vá fazer overclock. Escolha uma placa-mãe com uma boa construção e de preferência vá em um watercooler de 360mm. Você provavelmente vai ficar bem com o de 240 se você for só jogar, mas se você for utilizar para outras tarefas que vão estressar o seu CPU, no sentido de utilizar todos os núcleos e threads e jogar o TDP lá em cima, quanto mais margem térmica você tiver, mais desempenho você vai extrair antes dele simplesmente limitar os clocks. E a placa-mãe vai ser um fator importante na hora de escolher. Apesar de termos excelentes placas-mãe Z690, nós temos por enquanto modelos bem caros. Somente agora os modelos mais baratos começam a surgir e mesmo assim, no montante eles podem ser mais caros do que, por exemplo, uma X570 com o 5900X. Você ainda vai ter um bom desempenho indo para a 11ª geração ou mesmo ficando com os processadores Ryzen, um páreo duro para a AMD e que pode trazer alguns benefícios para nós em quedas de preço, tanto na 12ª geração como nos Ryzen 5000. Mas é legal dizer que hoje você praticamente pode escolher qualquer um dos dois que você vai estar muito bem, vai depender muito de algumas características específicas e, claro, do preço final. Mas se você está na 11ª geração, nos Ryzen 5000, nos Ryzen 3000, na 10ª geração da Intel, provavelmente na 9ª geração da Intel, talvez o 12700K não seja o processador para você, porque apesar de ele trazer um ganho, como vocês viram, em relação à 11ª geração, ele é mais uma opção para quem está montando um PC ou saindo de gerações bem mais antigas. Ele traz uma excelente performance, traz as novas tecnologias, consegue superar a 11ª geração, mas ele cobra por isso. Então, novamente, o fator decisivo vai ser o preço final. E antes que você fale, Robson, mas você está comparando os Ryzen 5000 com a 12ª geração da Intel? Infelizmente, essa é a geração mais atual que existe no mercado quando a Intel lança a 12ª geração, assim como aconteceu com os Ryzen 5000 quando foram lançados e a Intel tinha uma geração anterior no mercado. A gente compara com o que ela traz em equivalência de performance e de preço que está no mercado. Mas é fato que não, a AMD não está parada e ela deve trazer os Ryzen 6000 com o 3D Cache, o Ryzen V-Cache, que deve inclusive trazer muita dor de cabeça para a Intel e trazer um pouco mais de concorrência para nós, o que pode refletir em preços. Além do i7 12700 e o 11700, é bom lembrar que nós temos as variantes KF, que são as versões sem gráfico integrado, que costumam custar mais barato e podem inclusive ser uma alternativa mais interessante para quem não precisa do gráfico integrado, por exemplo, para aceleração em algumas aplicações profissionais ou que não tem medo de repente ficar sem vídeo integrado quando der algum problema com a sua placa de vídeo e vai tentar o melhor custo-benefício. A performance vai ser exatamente a mesma ou basicamente a mesma performance, já que a única diferença é não ter o gráfico integrado, tanto clock, consumo, todas as demais especificações serão idênticas. Mas eu quero saber de vocês, qual deles você escolheria? Você ficaria com a 11ª geração, com o processador mais barato, aproveitaria para fazer um upgrade? Ou você iria para a nova geração com o i7 12700K? Ou, quem sabe, optar pelo Ryzen 9 5900X como alternativa da AMD? Deixa aí nos comentários qual seria a sua escolha. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!